Olá! Hoje a minha intenção é discutir um pouco a respeito da diferença entre religião e religiosidade. Na realidade, o mundo contemporâneo ele está com uma oferta muito grande de religião, mas cada vez menos religiosidade. Infelizmente, as religiões se tornaram grandes estruturas completamente tomadas pela dinâmica do mercado capitalista, da dinâmica da monetarização da dádiva, totalmente tomadas por um processo de institucionalização cheia de regras, cheia de padrões hierárquicos de poder que visam cada vez mais ampliar a quantidade de adeptos presos e atrelados nestas estruturas de religião que oferecem códigos de conduta e uma promessa quase que mágica de salvação, de prosperidade, de riqueza, mas quando na realidade o que a gente vê é que quem está cada vez mais rico, monetariamente falando, são os seus líderes. Eu tive aula com um magnífico professor e saudoso chamado Humberto Rodin, e ele tinha um conhecimento profundo sobre a biografia do Einstein, do Albert Einstein. E ele disse que quando Albert Einstein tinha terminado a teoria geral da relatividade, ele entrou numa crise psicoafetiva significativa, porque quando ele percebia que matéria e energia é uma coisa só em condição vibracional diferente, EMC ao quadrado, ou seja, qualquer objeto, se você coloca ele duas vezes, o dobro na realidade, né? O quadrado da velocidade da luz, ele se desmaterializa e vira pura energia. E essa energia, né, se ela volta à sua condição de vibração próximo do zero, volta a se materializar. Entre a matéria e a energia tem a onda. E a onda carrega o quê? A informação das coisas. Por isso, tudo no fundo é informação que trafega em onda. A luz que está no meio deste caminho, ela se comporta como matéria, fótons, né? Pacotinhos de luz, ou como energia, onda. E, para complicar mais ainda, depende do observador, porque o observador que faz a luz mudar a sua forma de comportamento. E isso gerou a ele um conflito com a base judaica da sua religião. E ele, pela fala do Humberto Rodin, acabou estudando outros autores que falam sobre religiões, né? Eu também estudei vários autores, né? Por isso que fiz um mestrado e um doutorado em ciências da religião, e ele chegou a ler a Isis Senvel, da Madame Helena Petrovna Blavatsky, e lá ele conheceu várias vertentes religiosas e começou a compreender os padrões da cosmogonia, da teogonia e assim por diante, né? Da antropogênese dentro dos mitos religiosos. E sai com uma frase que, quando eu ouvi essa frase há 30 anos atrás, eu entendi que essa frase me representava. E a frase é a seguinte: quando o homem conseguir se libertar da imagem antropomórfica de Deus e reconhecer que Deus está em tudo e não pertence a nada, ele vai encontrar a verdadeira religiosidade e se libertar das religiões, porque, infelizmente, a sua grande maioria delas está atrelada a um dinamismo de manutenção da vaidade e da riqueza dos seus líderes ou liderança. Isso é muito provado dentro da nossa realidade, quando a gente vê esses grandes líderes
de determinados grupos religiosos, principalmente essas religiões que começaram com o neopentecostalismo e se multiplicam como grandes franquias, e aí entre eles brigam, e aí criam uma subfranquia, uma dissidência com nome diferente, tudo grandioso, universal, mundial, né? Internacional, né? Tudo muito, muito grande, né? Mas o que está por trás? Manter os indivíduos atrelados à religião, mas tirar a religiosidade. Por isso que ele diz, vai encontrar a religiosidade e se libertar das religiões, que só servem para vaidade e enriquecimento dos seus líderes. Religiosidade, como o próprio nome diz, é religação em si mesmo, religare, é reconhecer aquilo que a psicologia analítica chama de si mesmo, ou self, ou arquétipo central, é a centelha divina que está no nosso âmago, é a centelha divina que tem que ser reconhecida pelo pequeno ego para que ele possa servir a ela e, consequentemente, a alma, que é aquilo que se continua após a vida. Alma chamamos também de psique. Então, neste sentido, nós estamos compreendendo o porquê que neste momento, principalmente de ruptura desse patriarcado, que está retrógrado nesse javismo, né? Nessas religiões que estão voltadas para o Antigo Testamento dentro do cristianismo mesmo, né? Dentro de condutas javistas, né? Porque o cristianismo é o Novo Testamento, mas eles estão voltados para um padrão de masculinidade tóxica, de misoginia, de preconceito a qualquer tipo de expressão de gênero que não seja aquela expressão que nós conhecemos de heteronormativa, e assim por diante. É territorialista, é olho por olho, dente por dente, não sabe fazer aquilo que Cristo nos ensina, quando disse: alguém te dá um tapa, ofereça outra face. Oferecer outra face não é seja humilde ou seja subserviente e aceite um tapa do outro lado, ao menos os dois lados fica vermelho. Não. Oferecer outra face é mostra o outro lado para a pessoa. Mostre que ele só viu um lado seu, ele está te vendo unilateralmente. Mas será que ele não está te vendo unilateralmente porque você está se mostrando de forma unilateral? Você é unilateral? Nós somos plurais. Existem vários Valdemares dentro de mim. Tem um muito bom, um muito ruim. Um muito amoroso, um outro muito odioso. Um includente, o outro excludente. Um que se imagina evoluído, outro primitivo, grosseiro. E assim é. E eu tenho que compreender essa polaridade que me habita para poder, de alguma maneira, traçar um caminho mediano. Então, mostre outra face, mostre os seus outros lados. Mas eu só posso mostrar se eu reconheço esses outros lados. Se eu não reconheço, não tenho o que fazer. Ou eu vou dar um tapa, e aí fica olho por olho, dente por dente, e nós dois saímos estapeados, né? Tudo cego, tudo atrapalhado. Ou, né, eu aceito e entendo que eu sou inferior, mas isso não gera crescimento. E aí fico com a fantasia de dar um tapa no outro para poder, ao menos, ter um micropoder para, de alguma forma, compensar a minha impotência nesse lado. E aí essa dinâmica, né? Do oprimido, sonha em ser opressor, e oprimido, opressor, e a gente não vai mudar. A gente não vai conseguir entrar naquilo que seria a boa nova, o evangelho cristão que anuncia o amor ágape, que anuncia a inclusão de tudo e de todos, que anuncia que Deus está dentro de nós, ou seja, no âmago de nós. Ou seja, ele anuncia a religiosidade e não a religião que coloca ele fora de nós, onde essas estruturas religiosas querem só se tornar despachantes para cobrar um valor, um dízimo ou até uma oferenda, para te aproximar do sagrado exotérico, com X, que está fora, sem permitir que você compreenda que o sagrado está dentro, como diz o Einstein,
Ele está em tudo e não pertence a nada. Na hora que eu me conecto com o meu sagrado, eu reconheço Deus em mim e tenho capacidade de reconhecer o Deus do outro. E aí sim eu não fico repetindo que nem um macaquinho, namastê, como eu vejo muitos falando, que significa Deus em mim, saúda Deus em você, mas que na realidade não reconhece nem Deus em si, nem Deus no outro. É tudo um monte de gente absolutamente miserável e egoísta lutando por pequenos prazeres e pequenos poderes. Por isso que esse bando de gente que tem religião anda com a Bíblia de um lado e a arma do outro. Comporta, porque eles estão divididos, eles não têm Deus dentro deles. Eles só têm um código de conduta. O código de conduta é moral, mas não é ético. A alma não é moral, a alma é ética, mas você só vai encontrar a ética da alma servindo a alma, reconhecendo ela e não fugindo dela, assumindo códigos de conduta. Afinal de contas, o narcotráfico tem um código de conduta, não tem ética, mas eles têm um código de moral. Assim como o Talibã tem um código de conduta, eles não têm ética. Por isso que eles fazem excisão de clitóris das mulheres que não podem ter prazer por essa via, obrigam elas a usarem burca. O que está por trás disso? É um padrão machista, patriarcal, do quê? De religião institucionalizada, que busca poder, que busca hierarquia, que busca riqueza, e não que busca libertação, não que conecta o indivíduo com o sagrado. Por isso que, para eles, não é interessante isso, porque aí desencaixa as pessoas das grandes estruturas, e aí como é que eles vão manter os templos, como é que vai ostentar a riqueza, esse bando de fazenda, de gado, de ouro, de aviões que esses líderes religiosos têm. Eles precisam desse povo dominado, imbecilizado, vivendo uma religião completamente sem religiosidade. É nesse sentido que a psicologia junguiana é um conhecimento que integra o indivíduo ao religare. Por isso que a prática junguiana, além de questionar a cosmovisão da pessoa, aproxima o indivíduo do sagrado. E é neste sentido, também é uma teoria que te coloca em conexão com o teu mundo espiritual. Então você vai ganhar espiritualidade, vai ganhar sacralidade e, consequentemente, enteos, entusiasmos, né? Que significa conexão com Deus. Espero ter, apesar da minha inflamação entusiástica, colocado um pouco da minha experiência diante desta realidade que é triste, porque nós estamos vendo esse monte de indivíduo com religião, sem religiosidade, sendo massa de manobra de pessoas absolutamente desprovidas de ética, pessoas completamente inescrupulosas, que ficam manipulando os indivíduos para darem dinheiro, para seguirem um código de conduta, para votarem um cidadão, para odiarem outro cidadão. E isso não é o padrão do sagrado, o padrão que Deus, que Buda, né, que Krishnamurti, que Aurobindo, Yogananda e outros grandes avatares, né, Mestre Eckhart, Teilhard de Chardin, deixaram como legado para o nosso autoconhecimento. E nem Alá, nenhum desses grandes mestres ascensionados deixou um legado de ódio, deixou um legado onde que você tem que ficar subserviente, seguindo uma religião e perdendo a religiosidade e, consequentemente, o amor. A religião te dá poder e te tira do amor próprio. E aí você não vai poder amar o outro. E aí, né, você vai lá, medita, ora, reza, dá o dízimo e sai e destila ódio, destila territorialismo, destila, né, preconceito. Isso não é religiosidade. Isso é só seguir como um autômato uma religião. É se enganar e ser enganado. Muito obrigado. Se você gostou
desta fala e de outras que a gente vai fazer neste canal do IGEP, que tende a trabalhar coisas contemporâneas com o viés do campo junguiano, nos siga, nos divulgue, porque eu acho que esse conhecimento, essa reflexão é muito importante e necessária neste momento de mundo que nós estamos vivendo, que está provocando riscos de acabar com a própria humanidade por conta desse caminho equivocado, né? Ou seja, nós estamos destruindo o meio ambiente, nós estamos destruindo a própria relação amorosa que existe e que deveria existir entre nós, porque a gente deixou de ter religiosidade. Quando muito, temos ritos religiosos, desprovidos de alma e de espírito. Obrigado.